Olá, crianças, tudo bem? Hoje é o nosso 17º dia de devocional, crianças, e a tia hoje quer falar sobre Sansão, crianças. Lá no livro de Juízes, no capítulo 13, começa contando para nós o nascimento de Sansão, crianças. Só que olha que interessante, a mãe de Sansão, ela não podia ter filhos, crianças, ela era uma mulher estéril, que não podia engravidar. E aí a palavra me conta que Deus mandou um anjo até ela e falou que ela iria engravidar de um menino. E Deus tinha um propósito na vida daquele menino, porque ele era muito especial para Deus. O povo de Israel estava vivendo, crianças, 40 anos nas mãos dos filisteus, porque eles tinham errado. E Deus permitiu que isso acontecesse. E Deus mandou Sansão com um propósito de libertar o povo daquela situação. E aí que para esse propósito cumprir, crianças, Sansão também tinha algumas regras. E ele tinha um voto de Nazireu. Que por cima, assim, para vocês entenderem, o que ele não podia fazer? Ele não podia raspar o cabelo, ele não podia comer do fruto da uva, não podia beber bebida forte, não podia tocar em corpo de uma pessoa morta. E por aí vai, crianças. Só que o foco aqui hoje é outra coisa, crianças. O pai de Sansão, quando ficou sabendo dessa novidade, ele orou e pediu a Deus para que o Senhor enviasse o mesmo anjo que falou com a mãe, para falar com ele também, para ele entender exatamente o que ele tinha que fazer na educação de Sansão, na criação dele, certo? E aí, crianças, que o anjo apareceu e contou para o pai de Sansão como ele deveria criar ele, exatamente igual falou para a mãe dele. Aí, crianças, eles criaram Sansão dessa forma, longe de tudo que ele não poderia fazer e sempre ensinando ele. Só que Sansão decidiu ir por um caminho perigoso, crianças. Ele já começou a ir por um caminho perigoso. Ele começou a procurar uma esposa no lugar que a mãe dele falava que ele não poderia procurar. Ele começou a procurar essa esposa no meio de um caminho de vinhas, do fruto da uva, que ele não poderia comer também. Olha que perigoso ele andando ali no meio. Crianças, ele tinha uma força sobrenatural, mas essa força vinha sobre ele porque o Espírito Santo se apoderava dele. Então ele tinha força, mas a força só vinha com o poder do Espírito Santo, certo? E aí, crianças, que num determinado momento, a palavra me conta que ele passou por várias batalhas. Uma delas, ele rasgou um leão como se fosse um cabrito, de tão forte que ele era. Ele venceu 1000 homens, crianças, com uma queixada de jumento. Ele tinha uma força, crianças, que fazia isso, que ninguém entendia, mas nós sabemos que era o Espírito Santo que se apoderava dele e ele conseguia vencer essas batalhas dessa forma, certo? Só que, crianças, como ele caiu no caminho errado, ele decidiu procurar também uma mulher errada. E ele ficou realmente com uma pessoa que enganou ele. Enquanto ele dormia, ela queria saber qual era o segredo da força dele. Ele já estava preso praticamente, crianças, depois de muitos erros nessa pessoa. E aí, crianças, que enquanto ele dormia, ele já havia contado para ela que o poder que ele tinha estava nas tranças da cabeça dele. Que se ela realmente cortasse, se alguém cortasse aquelas tranças, ele perderia a força dele e se tornaria um homem comum como qualquer outro. E ali, crianças, a Dalila, ela foi comprada. Ela vendeu o segredo dele. Ela não amava ele de verdade. E aí que os homens cortaram o cabelo dele e ele perdeu toda a força. E quando ele achou que iria vencer de novo, eles venceram Sansão. Prenderam ele, crianças, deixaram ele cego de um dos olhos. E aí ele clamou a Deus, crianças, no último momento ali da vida dele, pediu para Deus devolver a força dele, mesmo que sem o cabelo, só mais uma vez, para ele vingar o que os filisteus tinham feito para ele, né, e para Israel. E Deus, com a sua infinita misericórdia, permitiu, crianças, devolveu a força para ele. E aí a palavra me conta que ele, com os 2 braços, fechou a coluna daquela casa, crianças, e aquela casa desabou. E ele conseguiu se vingar, porém ele morreu.
Morreu, crianças, talvez a história dele fosse diferente. Ele deixa um exemplo de força, né, do poder do Espírito Santo, mas ele também deixa um exemplo de não andar no perigo, certo? Andar longe do pecado, daquilo que a gente não pode tocar. E aí, nesse dia, a tia quer que vocês pensem exatamente em tudo que a tia falou. Vale a pena ouvir o papai, vale a pena ouvir a mamãe, eles sempre querem o melhor para nós, certo, crianças? Então vamos cuidar para que a gente não fique longe daquilo que o Senhor tem para nossa vida, certo? Então que Deus abençoe vocês e até amanhã. Tchau, crianças!